Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre nós na manhã de hoje. Hoje é um dia especial, celebraremos a Ceia do Senhor. Então, logo mais às 10 horas, reuniremos a igreja pelo Zoom e vamos celebrar a Ceia do Senhor. Contamos com a sua presença, prepare os elementos e participe da ceia. Encerramos a vida de José no último domingo. Estamos entrando agora no livro de Êxodo. Lembrando que José morreu com 110 anos de idade e ele fez um pedido antes de sua morte. José pediu que os seus restos mortais fossem transportados para a terra prometida. Então José era um homem de fé. Ele cria realmente que as promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpririam. E José não era definitivamente do Egito. Ele pertencia ao povo de Deus e queria ser levado para a terra prometida. Isso demonstra a grande fé de José nas promessas de Deus. A promessa de Deus a Abraão seria cumprida. Esta era a convicção de José. Quando nós viramos as páginas da Bíblia, de Gênesis 50 para Êxodo, capítulo 1, precisamos saber que há um salto histórico de 300 anos aproximadamente. Então, entre a morte de José e o nascimento de Moisés, há um período de 3 séculos, um salto de mais de 300 anos na história. A palavra Êxodo quer dizer saída. Então, todo o livro de Êxodo trata da saída do Egito e da chegada na Terra Prometida. Portanto, estamos nos aproximando no grande momento da história de Israel, um dos seus momentos mais importantes, a saída do Egito e a caminhada pelo deserto para chegar à Terra Prometida. Hoje vamos iniciar o livro de Êxodo no seu capítulo 1. Vamos ler dos versículos 5 até o 22, mas saltaremos alguns versos. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. O tema da mensagem nesta manhã é enfrentando o sofrimento. Nós vimos no texto
que o faraó do Egito incomodou-se com o crescimento da nação de Israel. Ele usou de algumas estratégias para evitar o aumento ainda maior desse povo. Primeiro nós vemos a opressão. No verso 11, trabalhos forçados. Os egípcios colocaram capatazes para afligir o povo com trabalhos forçados. Os hebreus foram obrigados a construir as cidades de Pitom e Ramsés. Não contente ainda, o faraó escravizou completamente a nação de Israel. Serviços pesados, produção de tijolos e trabalhos nos campos. Não contente ainda, o faraó decretou o genocídio das crianças hebreias. Ele pediu que 2 parteiras, ao participarem de um parto, verificassem se as crianças eram meninos ou meninas. Os meninos deveriam morrer e as meninas poderiam continuar vivendo. Não contente ainda, as parteiras não conseguiram cumprir os interesses de Faraó e ele decretou que todo o povo pegasse os meninos, os recém-nascidos do povo hebreu e jogassem no rio Nilo para que fossem mortos, afogados ou comidos pelos crocodilos. O plano de governo do faraó gerou muito sofrimento ao povo de Deus. Os egípcios conviveram com um outro povo chamado Ixos. Os Ixos conseguiram dividir o território do Nilo e por muito pouco não assumiram totalmente o controle do território. Quando o faraó que estava no poder conseguiu se livrar dos Ixos, eles passaram a temer o povo hebreu. Tinham medo que os hebreus se tornassem uma nação poderosa e, juntando-se a um outro povo, pudessem dominá-los definitivamente. Aqui nós vemos o sofrimento do povo de Deus. O povo de Deus sofreu com a perseguição e com a violência dos egípcios. E a Igreja de Cristo, o povo de Deus, agora do Novo Testamento, não se sente também confortável com a ideia de sofrimento. Uma das questões mais difíceis para se refletir é sobre a questão do sofrimento, o problema do sofrimento. Muitos tentam resolver esse problema, mas ninguém tem uma resposta boa para explicar por que a raça humana precisa conviver com o sofrimento. Quando enfrentamos uma pandemia de proporções globais, como o coronavírus, voltamos a pensar nas razões para o sofrimento. Mas afinal, o que a Bíblia fala sobre o sofrimento? Como pode um Deus amoroso permitir que o sofrimento continue no mundo que Ele próprio criou? Para as pessoas que atravessaram um grande sofrimento, esta é uma questão complexa, difícil de compreender. É um tema muito provocativo, até mesmo para a história da filosofia. Mas como a Bíblia trata essa questão? A Bíblia trata o problema do sofrimento humano de uma forma muito explícita, muito verdadeira. A Bíblia mostra a importância de confiar nos propósitos de Deus em meio ao sofrimento, mesmo quando não sabemos que propósitos são estes ou o que Deus está fazendo na história. Deus não promete, nunca prometeu livrar o seu povo do sofrimento, mas Ele promete que estará presente em nossas vidas na hora do sofrimento. Jesus falou sobre isso. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Então, se o sofrimento é um componente da condição humana que vai visitar a história de nossas vidas em algum momento, o que pode ser feito? Que posturas podem aliviar o sofrimento? Qual a atitude esperada de um crente diante do sofrimento? Vamos falar nesta manhã sobre atitudes fundamentais diante do sofrimento. A primeira atitude fundamental diante do sofrimento é temer a Deus. Neste estudo,
encontramos duas mulheres que, apesar da simplicidade de suas vidas e de nem sempre serem lembradas, foram protagonistas do primeiro capítulo de Êxodo: as parteiras Sifrá e Puá. O versículo 17 diz que as parteiras temeram a Deus e por isso deixaram os meninos com vida. Essas duas mulheres entram para a história simplesmente porque temeram a Deus. Elas prestaram serviço a Deus por temer o seu nome, por reverenciar, por respeitar a Deus. O temor a Deus não deve ser entendido como medo, mas respeito e apego aos princípios de Deus. Aquelas duas mulheres, em sua simplicidade, discerniram que aquele pedido, o pedido de Faraó, não era coerente com o caráter de Deus. Assassinar crianças para que o Faraó mantivesse o seu projeto de poder não fazia sentido para aquelas mulheres. Tirar a vida dos bebês também seria sabotar os propósitos de Deus. Deus prometeu que aquele povo se tornaria uma grande nação e seria levado para uma terra prometida. Sifrá e Puá compreenderam que era propósito de Deus que aquele povo crescesse, aumentasse, se tornasse maior do que era, porque este era o plano de Deus. As duas parteiras, portanto, tornaram-se parceiras de Deus no seu plano de libertar o povo da escravidão no Egito. Em meio ao sofrimento, aquelas duas mulheres temeram a Deus e discerniram os propósitos de Deus naquela situação. Há um livro da Bíblia, o livro de Jó, que trata da questão do sofrimento. Esse livro é dedicado inteiramente a ensinar sobre como lidar com o sofrimento, as perdas, as dores e as lágrimas. Jó sofreu muitas perdas, perdeu filhos, perdeu bens e depois ficou gravemente enfermo. Nem Jó, nem seus amigos compreenderam naquele momento as razões para o sofrimento de Jó. Mas no final do livro, Jó compreendeu que talvez nós nunca compreenderemos o motivo específico para o sofrimento que enfrentamos. Mas Jó jamais perdeu o seu temor a Deus. Jó sabia que o temor a Deus era inegociável. Ele disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. Esta é a verdadeira resposta ao sofrimento. Esta foi a resposta de Jó. Não posso deixar de temer a Deus diante do sofrimento. Mas uma segunda atitude fundamental diante do sofrimento, que quero mostrar para vocês, usando ainda a vida dessas parteiras como exemplo, é resistir ao mal. As parteiras do Egito, Sifrá e Puá, foram colocadas pelas circunstâncias diante de uma importante decisão em suas vidas. Por um lado, obedecer ao Faraó. Por outro, permanecerem fiéis a Deus. Faraó era a maior autoridade do Egito. Suas leis eram severas e deveriam ser obedecidas. Entretanto, temendo mais a Deus do que as ordens de Faraó, elas se recusaram a obedecê-las. Não hesitaram quando confrontadas com a escolha entre servir a Deus e atender às demandas pecaminosas de Faraó. Elas sabiam exatamente o que fazer. Essas mulheres arriscaram as suas próprias vidas para salvar os meninos hebreus. Por que alguém faria isso? Uma atitude corajosa, um ato de coragem. Elas foram corajosas diante das ameaças de Faraó. Se Faraó era capaz de mandar matar meninos recém-nascidos, inocentes, o que Faraó poderia fazer com duas mulheres que ousaram desobedecer às suas ordens? Elas tinham consciência do perigo que estavam correndo,
mas não desistiram, lutaram pela vida e venceram a morte. Por causa da atitude dessas duas mulheres, um número incontável de vidas foi preservado. Preservar vidas humanas era o certo a ser feito naquela situação. Ainda hoje, podemos ver situações de maldade e injustiça, como as de Faraó. As injustiças que Faraó impôs sobre o povo de Deus do passado ainda podem se tornar uma realidade hoje. Essa história de sacrifícios de crianças, infelizmente, não pertence somente ao passado. Ela continua e está bem perto de nós. Sempre, quando olhamos ao nosso redor, há uma situação de injustiça. Sempre existe violência, maldade, crianças sendo vítimas de algo. Na história bíblica, a fé e a sensibilidade dessas duas mulheres salvaram muitas vidas. É preciso que a mesma fé e a mesma sensibilidade nos mova hoje a ações corajosas em favor das pessoas que sofrem. Dias atrás, eu assisti um curso com o Frank e ele apresentou nesse curso a cena de um filme de 1993, A Lista de Schindler. Um filme muito conhecido, mas que permanece sempre atual. O filme mostra a história de vida de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou mais de 1.000 refugiados judeus, holandeses e poloneses, do Holocausto. Schindler empregou esses homens em suas fábricas como uma estratégia para salvá-los do Holocausto. Ele teve a ajuda de sua esposa, Emily Schindler, e do contador de sua empresa, que era judeu. Schindler compreendeu que era momento de agir com coragem para salvar vidas. No início, Schindler era só um cara que queria ganhar dinheiro. Estava surfando na onda daquela guerra e ganhando muito dinheiro. Mas quando Schindler percebeu o valor de uma vida, ele decidiu agir. E agindo com coragem, pôde salvar muitas pessoas. Este é um grande desafio para os cristãos nos dias de hoje. Aquelas duas parteiras do Egito, elas souberam discernir entre a intenção de Faraó e a vontade de Deus. Faraó tinha força política, tinha poder econômico, mas isto não foi suficiente para quebrar a resistência daquelas mulheres. Elas permaneceram honestas aos seus propósitos. Concluindo, nós percebemos que o capítulo 1 do livro de Êxodo é muito importante para compreendermos o acontecimento da libertação do povo de Deus. O livro de Êxodo apresenta essa tensão causada pela tirania do Faraó sobre os hebreus, mas Moisés, sem dúvida, será o grande nome do livro de Êxodo. Já no capítulo 2, ele vai assumir o protagonismo do livro. Mas é importante pensar aqui, ainda em Êxodo, capítulo 1, que a história da salvação, planejada por Deus, foi construída com o testemunho dessas duas corajosas mulheres, Sifrá e Puá, cujos nomes espelham bem o significado de seus testemunhos para o povo de Deus. O nome de uma significa beleza e o nome da outra significa esplendor. Assim, o testemunho das parteiras levou o povo a denominá-las de beleza e esplendor, em razão do que elas fizeram pelo povo de Deus. Que Deus nos ajude nesses momentos de sofrimento, onde a pandemia nos impõe muitos desafios, nós vemos muitas pessoas sofrendo, muitas situações em que nós podemos nos acovardar ou podemos agir. Que o temor a Deus e a resistência ao mal sejam verdades
em nossa caminhada cristã. E que Deus nos ajude nisso e que o Espírito Santo nos capacite. Vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos pelas lições preciosas que aprendemos através dessa mensagem. Senhor, nós te louvamos pela vida dessas mulheres, Pai, que, agindo como anônimas, Senhor, se tornaram tão especiais. Elas foram honradas pelo Senhor, foram abençoadas, e o Senhor reconheceu a atitude das duas. Quem foi o faraó de Êxodo, capítulo 1, há muita discordância e o seu nome nem é citado. Mas o nome dessas duas mulheres, Sifrá e Puá, ficaram eternizados, ó Pai, por causa da atitude de fé, por causa da atitude de coerência da parte delas. Pai, que esse mesmo tipo de temor ao Senhor e que essa mesma coragem seja uma verdade em nossas vidas. Que possamos enfrentar os momentos de sofrimento com a mesma atitude e com o mesmo espírito. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesses momentos tão conflituosos que estamos vivenciando, com essa pandemia global, Senhor, que atinge tantas casas, trazendo sofrimento a tantas famílias. Que nós, ó Pai, como igreja, individualmente como cristãos, ó Pai, que possamos fazer a diferença, temendo ao Senhor em todas as circunstâncias e agindo com coragem, resistindo ao mal e abençoando muitas vidas. Que o Senhor capacite o teu povo, ó Pai. Tire de nossos corações, Senhor, todo o sentimento negativo diante do sofrimento, mas que possamos discernir e enxergar os teus propósitos em meio ao sofrimento. É o que nós pedimos, Pai, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e logo mais às 10 horas celebraremos juntos a ceia do Senhor. Contamos com a sua participação. Deus os abençoe. Amém.